Bom, como de praxe, antes de iniciar a nossa aula, pergunto se tem alguém que não autoriza, né, a realização da gravação da aula, para que a gente possa interromper neste momento. Tudo bem, professor. Beleza. Então, a gente vai dar início então ao nosso assunto, dando continuidade a algumas ferramentas específicas, né, na linguagem Python, para a gente poder utilizar, né, nos nossos problemas, né? Bom, a gente está falando aí ainda em coleções, né? O Python utiliza aí 4 ferramentas aí que são utilizadas, que são consideradas coleções: lista, tupla, dicionário e set, ou conjunto. Aí a gente já viu o trabalho com lista, vimos na última aula o trabalho com tupla, e hoje a gente vai ver dicionário, né? Aí a gente já viu algumas características, né, relacionadas a essas estruturas de dados, né, que são específicas do Python, né? Algumas têm como característica a ordenação, ser mutável, possibilidade de você fazer alteração, indexação, se tem membros repetidos ou não, né? E foi apresentado, né, inicialmente alguns exemplos, né, de lista, tupla, set, dicionário, e a gente está vendo, né, os detalhes, né? Nós já vimos que a lista permite o armazenamento de vários valores, né, que são acessados por índice, pode ter 0 ou mais elementos, né? Também pode ter outras listas e normalmente o tamanho é definido com base na quantidade de elementos, né? No momento que a gente trabalha com lista. Bom, depois a gente viu a tupla, foi na aula passada, que é um tipo de estrutura de dados bem parecido, né, com a lista. Contudo, na tupla você não consegue fazer alterações, né, nos valores. Definido lá a tupla, você pode sobrepor, né, o conteúdo dessa tupla, mas você não faz a manipulação, né? Então não é um elemento iterável, né? Consigo fazer iterações com esses elementos, né? E hoje nós vamos então começar, né, a trabalhar com uma outra estrutura também específica do Python, né? Específica do Python, que é um dicionário, né? No dicionário normalmente você tem uma estrutura que também é parecido com lista, né? Contudo, normalmente você faz um acesso de uma forma um pouco diferente, né, no dicionário. Já que o dicionário agora eu tenho sempre um conjunto de uma relação entre chave e valor. Então você cria elementos dentro de um dicionário baseado em uma chave e cada chave tem um determinado valor, né? Então a ideia é você fazer a relação entre uma chave e um valor específico, né, dentro de um dicionário. E quando você cria dicionário, em geral você utiliza a chave, né, para poder configurar que aquele elemento é um dicionário. Na lista a gente usa colchetes, na tupla a gente usa parênteses, e no dicionário a gente vai utilizar as chaves, né, para poder configurar esses elementos dentro de um dicionário, né? E você sempre vai ter dentro de um dicionário uma combinação chave em um determinado valor. Uma chave em um determinado valor. E você que cria, né, essa estrutura com chave e valor. Aí tem ainda como características, normalmente você tem um dicionário de forma ordenada, né?
um elemento seguindo uma sequência, uma ordem, são mutáveis, né? Então eu posso fazer alteração de chaves, posso alterar valores, né? Normalmente vem indexado com base no índice, tem sempre aquela mesma ideia, né? O primeiro elemento no índice 0, o segundo elemento no índice 1, e assim sucessivamente. Não permitem membros repetidos no dicionário, né? Não dá para ter, por exemplo, duas chaves com o mesmo valor, né? Embora seja possível a escrita, no momento que você escreve dentro de um dicionário duas chaves iguais, né? O Python vai enxergar apenas uma delas, né? E a outra ela vai ignorar. Então, vamos ver quando nós estivermos, né, trabalhando com os exemplos aqui, e a gente vai ver que ele ignora, né? Ele não vai dar mensagens de erro relacionadas a esses membros repetidos, mas ele simplesmente vai ignorar esses elementos, né? E eu sempre vou armazenar pares, né? Chave e um valor específico, né? E escritos utilizando o delimitador as chaves. Aí vamos ao primeiro exemplo, né, que a gente vai colocar, que é com base, por exemplo, em uma tabela, tá? Fazer a criação de um dicionário. Então, neste exemplo que está sendo apresentado, eu tenho uma tabela com determinados produtos, alface, batata, tomate, feijão, e tem um preço relacionado, né? E eu vou criar um dicionário baseado nessas informações que você tem. Tá? Então, eu quero fazer uma relação entre um determinado produto e um valor correspondente. Então, um vai ser a chave, que é o produto, e o outro vai ser o valor que corresponde ao valor de cada item, né, que são colocados. Então, eu vou criar aqui uma estrutura, um dicionário, que eu vou chamar de tabela. Esse dicionário vai ter a seguinte estrutura, né? A primeira chave, alface. Aí eu vou separar, né, essa chave que eu estou utilizando uma cadeia de caracteres, né, com 2 pontos, para definir o valor, né, correspondente à alface. Por exemplo, 45 centavos. Aí eu separo por vírgula o próximo elemento. Aí vou colocar o outro elemento. O outro elemento vai ser batata, que vai ser a chave, 2 pontos e o valor correspondente à batata. 20, vírgula novamente, para separar aquele elemento. Outra chave, feijão, 2 pontos, chave feijão, o valor correspondente a feijão, 1,50. Esses produtos, os valores, obviamente, não estão seguindo os valores de mercado, né? Estão sendo colocados aí de forma fictícia, né? Aí colocado para que a gente possa só executar a tarefa. Então, vai ser alface, batata, feijão, faltou o tomate. Vou colocar o tomate. O tomate vem depois da batata. Vou colocar nessa ordem que está aqui para poder fazer igual. A chave chamada tomate. Eu vou colocar o valor correspondente a tomate. 2,30. Vou colocar um outro valor para ficar mais parecido com o valor de mercado, né? Vou colocar uma alface a 3,45, batata a 5,20,
tomate 5,30, feijão 8,50. Coloquei valores aí mais ou menos com o valor de mercado, né? Então criei um dicionário, né, composto por várias chaves. Aí a chave que eu estou utilizando é a critério seu, né? Posso utilizar uma cadeia de caractere, posso usar números inteiros, posso usar o que eu desejar, né, como chave. E relacionado a cada uma das chaves, separado por 2 pontos, eu vou colocar o valor da chave, que também pode ser, né, um número inteiro, um número real, pode ser uma cadeia de caractere, né? Então, eu posso ficar à vontade em relação a esses tipos, né, de dados que eu vou utilizar dentro de um dicionário, né? Aí aqui está fazendo relação de uma tabela de preços, onde eu tenho um produto, que aí eu estou utilizando aí como referência, né, chave, e um preço relacionado a esse produto, né? E depois eu vou mandar exibir, né, as informações desse dicionário. Mandar exibir. Aí no momento que eu mando executar a tarefa, a primeira execução, né, demora um pouquinho mais. Sim, faltou a vírgula. É bom que a gente veja logo, né, essas situações aqui, ó. No momento que eu inseri o tomate aqui na frente, né, saiu a vírgula que ele está dizendo que eu estou com erro de sintaxe, né, uma sintaxe inválida, porque faltou separar, né, o elemento aqui. Bom, aí ele vai listar para mim, né, todas as informações referente aos produtos, né, que foram colocados. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui esta janela. Todos os produtos que foram colocados, ele vai listar para mim e está sendo exibido, né, dentro das chaves, né? Eu vou colocar aqui para mostrar na tela o tipo, né? Type tabela. Aí vejam que ele coloca, né, que a variável tabela está relacionada a um dicionário. Então aqui é um exemplo, né, que eu tenho de criação de um dicionário, onde eu estou usando como referência, né, uma lista de preço, né, onde a chave é o nome do produto e o valor do produto é o valor de cada uma das chaves, né, relacionadas na criação deste dicionário. Ok? Bom, para fazer acesso a esse dicionário, né, eu posso utilizar o acesso, fazer referência à chave, né? Aí se a chave já existe, o valor associado, né, é alterado. Se a chave não existe, a nova chave será adicionada. Então, uma das formas de eu fazer esse acesso, né, é utilizando a chave. Utilizando a chave. Então, eu vou fazer acesso utilizando a chave. Então, no exemplo que está sendo colocado aqui, eu estou pedindo para exibir, né, o valor correspondente à chave tomate. Então, após a exibição aqui de tudo, vou colocar um espaço aqui para separar os valores. Eu quero exibir o valor correspondente a uma determinada chave. Então, se eu quero que exiba um valor referente a determinada chave,
Eu mando exibir na tela. O nome da variável é tabela. E depois eu mando exibir qual é a chave que eu quero mostrar na tela, né? Aí eu, de acordo com o que a gente tem, né? Alface, batata, tomate, feijão, eu digo qual é a chave que eu quero exibir, né? No exemplo que está sendo mostrado aqui, está pedindo para exibir o valor da chave tomate. Eu vou colocar, exibir a chave feijão, fazer a exibição da chave feijão. Vou colocar aqui um texto para facilitar, né? Valor da chave feijão. Ele vai mostrar, né, o valor sendo colocado na tabela feijão. Esse é o valor que eu quero que seja exibido. Então, o valor da chave feijão é 8,5, que justamente, né, corresponde ao valor da chave, né, que eu estou apresentando aqui. Então, essa é uma das formas, né, de eu fazer acesso ao conteúdo, né, das informações no momento que a gente está trabalhando, né, com o dicionário. Deixa eu só ajeitar aqui a visualização. Muito bem. Se eu tento fazer acesso, né, a uma determinada chave e essa chave não existe, obviamente o Python vai me reportar uma mensagem de erro, né? Então, no momento que você está tentando fazer um acesso a uma chave que ela efetivamente não existe, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Então, vou pegar aqui como exemplo. Desculpa. Vou mandar exibir uma chave. Vou copiar aqui. Vou copiar aqui o texto. Vou mandar exibir uma chave que não existe. Por exemplo, vou mandar exibir a chave cebola. No momento que eu mando exibir a chave cebola, como essa chave é uma chave que não existe, então ele vai reportar um erro, né? Ele tentou fazer acesso a essa chave chamada de cebola, e essa chave cebola, né, na linha 9, como ela não existe, aí automaticamente, né, ela reportou um erro. Para evitar esse tipo de problema, eu posso, por exemplo, fazer uma verificação antes, né, para saber quais as chaves que existem dentro do meu dicionário, né? Então, para que eu possa verificar, por exemplo, se uma chave especificamente, né, existe no meu dicionário, eu posso utilizar o operador IN, né? Então, ele vai verificar e vai dar informação se é falso ou verdadeiro, né? Se aquela informação, aquela chave especificamente, existe dentro daquele dicionário, né? Então, eu mandei aqui fazer a verificação, onde eu coloquei cebola em tabela. Ele vai me dar como resposta, né, um valor lógico
falso ou verdadeiro, né? Me informando se aquela chave existe naquele dicionário ou não. Tá? Então ele vai passar a informação para mim. Aí eu posso utilizar o operador IN para fazer uma verificação se efetivamente, né, aquela chave é uma chave válida dentro daquele dicionário. E eu vou ter uma resposta lógica para aquele resultado. Uma outra forma seria verificar, né? Fazer a exibição de todas as chaves, né, que eu tenho dentro daquele dicionário, né? Então eu posso utilizar a função keys, e a função keys ela vai me mostrar a lista, né, de todas as chaves dentro de um determinado dicionário. Então eu, sabendo quais são as chaves que estão no dicionário, né, aí eu corro menos risco aí de reportar a uma chave que não exista, né? Então, uma outra forma, eu vou fazer a inclusão aqui, vou mandar exibir, né, a lista de chaves, para exibir a lista de chaves. Aí está no dicionário chamado tabela, aí eu uso a função keys poder me mostrar, né, as informações dentro daquele dicionário, de todas as chaves dentro daquele dicionário. Aí ele vai me listar, né, todas as chaves que são válidas dentro daquele dicionário. Então é uma outra forma, né, eu conhecendo as chaves, já evita no problema de eu fazer referência a uma chave que não exista, né, dentro daquele dicionário. Uma outra função também que eu posso utilizar é fazer a exibição dos valores, né, de todos os valores relacionados a um dicionário, né? Aí também tem uma função, o value, para poder mostrar, né, as informações, né, de todos os valores daquele dicionário. Então eu vou fazer aqui a exibição, lista de valores que eu tenho naquele dicionário. Eu vou utilizar values para mostrar os valores de um determinado dicionário. Aí ele vai listar, né, todos os valores, cada valor, né. Na exibição, quando eu uso só o nome do dicionário, ele me mostra a lista fazendo a relação sempre, né, chave e valor. Então, a chave alface, o valor é esse. Chave de batata, o valor é esse. Então, ele faz a listagem para mim de todos os valores no momento que eu mando exibir todo o dicionário, né? Mas aí eu posso mandar exibir somente as chaves, eu posso utilizar a função keys, e também posso exibir somente os valores, né, daquele dicionário. Aí eu uso a função value. Ok? Tem outra função que também executa essa tarefa, né, para exibir os valores de um dicionário, né, utilizando a função items. Que aí eu também tenho a possibilidade de exibir, né, os valores de um determinado dicionário. Então é uma outra função, né, print, aí o nome do dicionário. Esse exemplo que está sendo mostrado foi criado um outro dicionário, né, um dicionário diferente, um dicionário com a chave ID, nome, tipo, veículo e modelo, né, e
utilizando a função, o nome do dicionário. Aí no nosso exemplo aqui, o nome do nosso dicionário é tabela, seguido do items e abre e fecha parênteses, né? É outra forma de fazer a exibição, né, da informação dos valores de um dicionário. Para a maior parte dos itens, né, a gente tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Então aqui não é diferente, né? Então, se eu quero colocar todos os valores e chaves, né, de um dicionário, eu posso simplesmente mandar exibir a informação, né, do nome do dicionário. Ele mostra todos os valores do dicionário. E uma outra forma é utilizando a função items. Aí ele coloca também, né, as informações, fazendo relação de todos os itens, né, daquele dicionário. E sempre aos pares, né? Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Né? Sempre fazendo essa relação. Então, as duas funções, né, executam a mesma tarefa, né? Mandando imprimir diretamente o nome do dicionário ou utilizando, né, a função items. Muito bem. Eu posso também fazer acesso aos dados de um dicionário. Nós vimos aqui em cima, né, quando eu utilizei aqui usando tabela, o nome, né, do dicionário e mais a chave, é uma forma de eu pegar um valor, determinado valor de um dicionário, né? Então, aqui eu utilizei a chave, né, como referência para poder exibir um determinado valor de um dicionário, né? Então, o valor da chave feijão ele mostrou, né, aqui. Mas uma outra função que pode ser utilizada para poder fazer acesso e trazer uma informação de um dicionário com base na chave é usando o método get. O método get também, né, me permite fazer um acesso, né, a um determinado valor em um dicionário, né? Então, eu posso fazer isso. Deixa eu usar agora como exemplo esse outro dicionário que a gente colocou aqui. Um dicionário chamado Optimus. Aí onde eu tenho lá uma chave, o ID e o valor 1. Aí separo por vírgula, né? Depois tem o nome e o valor é Optimus Prime. Separo por vírgula. Depois uma chave chamada de tipo, cujo valor é Outbox. Separo por vírgula. A chave é veículo. Valor caminhão. Separo por vírgula. E a chave é modelo. E aqui vou simplificar um pouquinho, né? Que senão tá longo aí. Cabe over engine. Vou simplificar aqui. Então, eu criei um outro dicionário. Vou mandar exibir o dicionário para saber se está ok. Se não tem nenhum erro de sintaxe, tá aí. Tá tudo ok esse dicionário. Aí eu vou fazer um acesso usando agora o get. Mostrar na tela.
Optimus, o nome do dicionário, ponto .get, e você coloca, né, o nome da chave que você quer, para ele buscar a informação que você deseja. Então, usando o comando get, com base na chave, ele vai trazer a resposta para você, né? Tá? Então ele traz o valor correspondente àquela chave que você está utilizando. Aqui no exemplo nós estamos usando a chave tipo, ele traz o valor correspondente. Então você pode utilizar tanto diretamente, né, aqui, colocando o nome do dicionário e a chave entre colchetes, ele vai trazer o valor correspondente àquela chave, ou você pode utilizar o comando get, se você desejar trazer a chave correspondente ao tipo, uma chave específica, né? Então é uma outra forma de você trazer outra. Bom, eu posso fazer a criação de um dicionário a partir de um dicionário já existente. Então eu tenho um dicionário já criado, com vários campos, né? Sempre a relação chave-valor, e eu quero fazer a criação de um dicionário com base nesse. Aí você pode usar o construtor dict. Aí o construtor dict, ele vai fazer a criação, né, de um outro dicionário baseado no primeiro, né? Aí a gente vai utilizar este exemplo, eu vou chamar de novo dict, vai ser criado com base nesse dicionário, né, que nós temos já criado, chamado de Optimus. Aí eu vou colocar a função construtor dict e o nome do dicionário que vai estar sendo baseado a criação, Optimus. Então eu vou utilizar, né, o dicionário Optimus, que é um dicionário que já existe, e vou criar, né, um novo dicionário, né? Eu vou fazer uma separação aqui para poder ficar com espaço e depois mandar exibir o novo dicionário, né? Eu chamei de novo dic. Novo dic. Novo dic. Então aqui eu estou fazendo a criação de um dicionário com base no primeiro dicionário. Aí vai colocar, né, todas as informações que já existem naquele dicionário que eu criei. Essas informações vão estar inseridas nesse novo dicionário. Então eu posso fazer a criação de um dicionário a partir de outro dicionário. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Ainda estão por aí? Sim, professor. Tudo Professor. tranquilo. Tudo certo, tá tranquilo. Dicionário com chaves repetidas, né? Mesmo que eu tenha aí, né, a criação de um dicionário onde eu coloque chaves repetidas nesse dicionário, né, o Python ele vai ignorar, né, uma das chaves, né, ele vai descartar uma das chaves e ele vai utilizar apenas uma, né? Em geral ele pega a última informação, né? Porque ele considera, no momento que você coloca uma chave com o mesmo nome, ele considera que você está fazendo uma atualização, né? Então ele sobrepõe a informação e fica valendo apenas uma, né? Mesmo que você tenha criado um dicionário com duas chaves iguais, né? Então eu vou usar como exemplo este dicionário, eu só vou passar para baixo para a gente poder manter esses dados que estão aqui. Vou criar aqui
uma outra estrutura e eu vou colocar mais duas chaves aqui. Eu vou colocar duas chaves iguais, né? Vou colocar ano, ou par de chave e valor, 1980, vírgula, e vou colocar uma outra chave com o mesmo nome. Vou colocar 2010. Então eu criei duas chaves com o mesmo nome, né? E vou mandar executar novamente essa operação. Deixa eu tirar aqui, vou deixar só o primeiro para poder exibir na tela as informações do dicionário. Bom, criei o dicionário, estou mandando exibir na tela o dicionário. Opa. Deixa eu ver onde é que faltou. Erro de sintaxe. Estão vendo onde é que é? Digam lá o que está faltando. A Vírgula. vírgula depois do engine. Isso. É bom que ele avisa, né? Aí observem, as informações que foram colocadas no dicionário, que ele está mandando exibir no dicionário, ele só considerou, para efeito de exibição, né, a última informação. Né? Então, mesmo que eu tenha colocado aqui, né, duas chaves iguais, ele não dá erro nenhum. Né? Normalmente, quando você tem esse tipo de coisa em algumas linguagens, dá logo erro de sintaxe, né? Porque você está tentando criar uma variável com um nome que já existe, né? Alguma coisa parecida. Vejam que não dá erro, mas como o dicionário tem como característica, né, de você não ter elementos repetidos, chaves repetidas, né? Especificamente da chave, né? Porque as chaves precisam ser únicas, porque as chaves são os índices, né, que a gente utiliza para poder buscar informação. Então ele simplesmente desconsidera, né, a primeira chave e só utiliza a última informação que foi colocada. Então, observem que não acontece uma mensagem de erro, né, informando de algum problema que esteja acontecendo nesse dicionário. Então, ele simplesmente descarta a informação. Ele precisa ter muito cuidado no momento que estiver utilizando, né, esse tipo de estrutura, e se por acaso tiver elementos repetidos, né, para algumas situações, não dá mensagem nenhuma de erro, e ele simplesmente descarta essas operações. A gente tem isso em várias estruturas, tá? Em set, por exemplo, também tem isso, porque em set também ele desconsidera elementos repetidos, tá? Então, por mais que eu tenha elementos repetidos, né, dentro da estrutura, ele simplesmente desconsidera aqueles elementos. Exatamente como aqui, que a gente colocou duas chaves iguais e ele só considerou a última chave como válida. Precisa ter muito cuidado. Bom, utilizando agora a estrutura de repetição for, né, para iterar os elementos, né, eu quero exibir todos os valores, por exemplo, né, colocados. Nós já vimos que nós temos lá a função items, que mostrou, né, os valores, ou value, mostrou todos os valores, né, da estrutura. Mas eu tenho aqui uma outra estrutura, agora utilizando o for, né? Utilizando o for. Aí a gente vai colocar aqui, vou separar aqui, elementos. Aí eu vou criar uma estrutura for, uma variável qualquer, né? Pode ser qualquer variável válida. Aí in
Aí, onde eu estou manipulando a informação, nós estamos manipulando a informação no dicionário que a gente denominou de Optimus, né? Então, e eu mando exibir, né, o conteúdo dessa variável que vai iterar com os valores que estão armazenados nesse dicionário. Então, no momento que eu mando executar, ele mostra, né, todas as chaves, né, que estão colocadas nesse dicionário. Então, as chaves a gente já viu que a gente pode exibir com keys, né, com a função keys, e as chaves também podem ser exibidas, né, utilizando uma variável usando o comando for. Uma outra forma de fazer essa interação é utilizando o método item para poder, usando for, e mostrar os dois valores, né? Tanto o valor de chave quanto o valor de o conteúdo de cada chave, né? Então eu posso usar o método items e o for para interar esses elementos, né? Então, uma outra forma é eu crio um for onde eu vou utilizar agora duas variáveis, né? Uma x e uma variável y, né? Uma x e uma variável y. Estou usando agora duas variáveis em Optimus.items. Aí eu vou mandar exibir, né, o conteúdo de x e o conteúdo de y. Então agora ele vai fazer uma interação entre valor, chave e valor. Chave e valor, né? O primeiro item vai ser a chave e o segundo item vai ser o valor, né? Então é uma outra forma de fazer uma interação aí usando o for, né, para poder iterar com esses elementos. Aí ele fez aqui, né, essa relação. Vejam que eu mantive de forma proposital, né, aquele item repetido, né? E vejam que ele continua, mesmo com o item repetido, ele continua desconsiderando, né, a informação que está a mais aí, né, colocada nesse caso, tá? Então, não adianta, né, você ter item que é característica do dicionário, você não trabalhar com itens repetidos, né, dentro dessa estrutura. Neste outro exemplo, foi feita uma alteração das chaves, né, porque só para demonstrar para você que eu posso utilizar, né, como chave, né, qualquer valor, né. Então foi feito aqui a alteração das chaves e foram colocados números inteiros, né? Números inteiros. Deixa eu colocar aqui. Seu ID. Então a primeira chave foi 1, a segunda chave 2, a segunda chave 3. Vejo que a gente está lançando aqui as ideias, né? Vendo essas estruturas, que depois a gente vai misturar, né? A ideia é começar a misturar depois. Eu vou logo tirar aqui o repetido, que a gente já sabe que não tem efeito nenhum, né? De um conteúdo repetido para poder colocar. Então, eu fiz uma alteração aqui nas chaves, né? Eu coloquei uma sequência de números inteiros, né? E com seus respectivos valores, né, colocados para que possa exibir o conteúdo, né? E
ele fez a iteração, né? Então aqui ele mostra quando eu uso só o print e o nome do dicionário, e aqui, né, quando foi feita aquela iteração utilizando o for, duas variáveis, e eu utilizei o método items para poder exibir as informações, né? Então eu posso utilizar, né, como chave aí um número inteiro, né, para definir essa sequência, né, de informações que estão sendo colocadas nesse dicionário. Tá? Bom, então vamos começar agora a fazer manipulação, né, no conteúdo das informações, né? O dicionário tem como característica, né, que ele é um objeto mutável, né? Se é um objeto mutável, eu tenho possibilidade de fazer alterações nesses objetos, né? Então eu posso fazer modificações, né, nos valores desse objeto. Neste exemplo, eu vou pegar aqui a tabela que a gente utilizou aqui em cima. A gente utilizou aqui a tabela. Vou pegar ela aqui. Não tem aqui, vamos digitar novamente. Vou pegar a tabela que a gente utilizou lá em cima. E eu vou fazer modificações, né? Tá? Então, por exemplo, eu vou mudar um determinado valor, né, que está sendo colocado. Para mudar um determinado valor, eu vou utilizar como base a chave, né? Então, eu identifico, né, a chave e atribuo um novo valor para aquela informação. Para que a gente veja, né, essa mudança acontecer, eu vou, por exemplo, mandar exibir na tela, né, a tela da chave batata. Vou mandar exibir na tela o valor, né? Vou colocar aqui texto para poder exibir na tela, né? Valor da batata. Valor da batata está lá em tabela com a chave batata. E depois eu vou fazer uma alteração, né, nessa informação, né? Então lá em tabela batata, eu vou atribuir um novo valor, né? Então eu vou substituir o valor que está em batata. Então a batata passou de 5,20 para 5,90. Depois eu vou mandar exibir na tela, né, o novo valor. A gente possa ver, né? Novo valor da batata. Também mostrar todo o conteúdo da tabela. Novamente. Eu fiz uma alteração, né, do preço da batata e vou estar exibindo o conteúdo, né, dessa informação. Então, o valor da batata que antes, né, era 5,20, ele foi alterado para 5,90, né, e ele já atualizou, né, todas as informações desse dicionário, né, colocando a informação desse novo valor, né, que foi colocado. Então, já que é um elemento iterável, né, permite fazer alterações, eu posso mudar, né, um determinado valor fazendo referência a uma chave específica, né? Inserindo nova chave, né, e valor em um dicionário, né? Pode ser que eu queira aumentar a quantidade de elementos, né, que eu tenho dentro desse dicionário, né? Então, fazer a inserção de um novo par chave-valor. Né? Então, eu posso fazer isso, né, fazendo a inserção de um elemento, colocando, né, o nome
e mais o valor correspondente àquele elemento que eu estou querendo inserir. Aí no exemplo aqui, ele está inserindo, por exemplo, o elemento cebola que não tem na lista lá e definindo um valor, né, colocado para esse item. Vou dar um espaçamento aqui para poder inserir esse novo elemento. Eu coloco lá o nome dele, coloco o novo valor da chave cebola e atribuo um determinado valor. Depois eu vou mandar exibir de novo, né? A tabela já com a inserção, né, desse novo elemento que foi colocado nesse dicionário. Aí vejam que já aparece, né, lá no finalzinho o item cebola, né, que foi inserido no momento que eu fiz referência, né, ao dicionário tabela e coloquei um novo par chave valor. Aí eu inseri um novo elemento neste dicionário. Se eu quero o preço de um determinado produto, né, dentro dessa tabela, eu posso, por exemplo, mandar pesquisar, né, fazer uma estrutura de repetição para poder fazer uma pesquisa baseado no valor que, por exemplo, for inserido pelo usuário, para que eu possa buscar, né, um determinado valor, né, daquele produto, né. Então, eu tenho lá a minha tabela, deixa eu pegar aqui. Vou usar como exemplo essa tabela. Vou colocar aqui na mão essa tabela, a cebola, para poder fazer parte, né? Ela foi inserida lá depois. Vou pegar uma tabela, um dicionário, perdão. Pegar um dicionário chamado tabela. E eu quero, por exemplo, fazer uma estrutura de repetição onde o usuário vai fazer, por exemplo, uma pesquisa, né, nessa tabela para saber o preço de um determinado produto. Só um minuto. Então eu quero pesquisar, né, nessa tabela para verificar o preço de um determinado produto, né? Então eu vou criar uma estrutura de repetição usando o enquanto, né? Por exemplo, enquanto for verdadeiro, enquanto true, enquanto for verdadeiro, faça. Aí vai fazer o quê? Vai ocorrer a entrada de dados do usuário, né? Aí ele vai entrar com uma cadeia de caractere informando o nome do produto, que é justamente o nome da chave, né? Ou fim para terminar, né? Então, está criando uma variável chamada de produto, né? E está ocorrendo a entrada de dados, input. Quando eu não coloco o tipo, né? A gente já sabe que, por padrão, a entrada de dados do Python é uma cadeia de caractere, que corresponde justamente às chaves, né, que a gente vai estar utilizando. Aí eu vou colocar o texto que vai aparecer para o usuário, né? Digite o nome do produto. Ou fim para terminar. Eu vou pedir para ele, né, digitar o nome do produto ou fim para terminar, né? Aí logo em seguida ele testa, né, se o produto for igual fim,
Se isso for verdade, ele vai cair fora do laço, né? Break. Cair fora do laço. Aí eu vou fazer uma pesquisa. Vejo que é muito semelhante aqui ao que a gente utilizou lá em lista, que a gente utilizou lá em dupla, né? Ele vai fazer uma pesquisa em cima da tabela do nome que foi digitado lá pelo usuário, né? Se o produto é a informação que foi armazenada pelo usuário, aí vou usar o in tabela. Se existir, né, ele vai mostrar na tela print e o preço do produto. Preço do produto é em cifrão. Eu vou colocar um número .2f, é um número real, que corresponde, eu coloquei um marcador, né? Coloquei um marcador que corresponde à tabela produto. Vai trazer para mim o valor, né, correspondente ao que foi armazenado. Caso não seja verdade, coloco a mensagem, né, produto não encontrado. Então, eu criei, né, um dicionário. Nesse dicionário, as chaves são os nomes dos produtos, né? E esses nomes do produto, cada um, né, é sempre o par chave-valor. Cada produto tem um valor relacionado. Criei uma estrutura de repetição para poder o usuário informar o nome do produto, que vai ter que ser exatamente, né, o nome que foi definido aqui na chave, ou o fim para terminar essa consulta, né? E dentro da estrutura de repetição, ele vai verificar, né, com o in, o operador in, se o produto existe, né, dentro da tabela. Se existir, ele vai me trazer, né, o valor, né, correspondente, que é o preço desse produto. Vamos verificar se está tudo ok, se não ficou nenhum erro de sintaxe. Se não tem nenhum erro de sintaxe, está aparecendo o texto para que o usuário, né, informe o nome desse produto, né, que ele procura. Eu vou inicialmente colocar um produto que não tem, né, colocado aí. Por exemplo, vou procurar beterraba. Ele fez a pesquisa, né, não encontrou beterraba, que não tem. Ele fez a verificação, né, se tem beterraba, não tem. Vou fazer agora a procura de um item que tem, né? Vou procurar agora o feijão. Vamos ver onde é que foi o problema. Vamos procurar aqui o erro. Ficou faltando por cento, eu acho, né? Ah, exatamente. Tá bem aqui, ó.
O erro é na exibição, né? Então, no momento que eu coloco o marcador tem que ter o percentual, né, colocado. 0,2%. 0,2F. Voltou o marcador, né? Vou colocar de novo. Beterraba. Produto não encontrado. Feijão. Então, já encontrou o feijão. Batata. Encontrou também a batata. Mostra o preço do produto. Eu não quero mais. Então vejam, né? A gente está começando aí a mesclar estrutura de repetição, né, dentro de um dicionário, onde ele vai pesquisar, né, os valores que estão sendo colocados para que ele possa, baseado na chave, né, trazer como resposta a informação, né, de um produto. Né? Então ele vai trazer o preço daquele produto baseado na chave, né, que foi colocado. Então ele sempre vai trazer, né, a informação do valor referente àquela chave que foi pesquisada. Né? Ele só está utilizando, né, o conteúdo da chave, né, baseado na chave. Né? Como a chave é justamente a informação que vai ser digitada pelo usuário, né, ele está trazendo essa informação de volta para você. Muito bem. Exclusão de uma associação, né, no dicionário. Né? Eu posso também fazer a exclusão, né? Apagar uma determinada chave e o seu respectivo valor. Como o dicionário trabalha sempre em pares, chave e valor, né? No momento que eu apago a chave, ela vai levar junto, né, também a informação referente ao valor, porque dicionário eu sempre trabalho em pares, chave, valor, né? Está sempre relacionado à história da chave. Então eu posso, né, fazer a remoção, né, de uma determinada chave e valor. Eu vou pegar aqui esse conteúdo para a gente poder fazer o exemplo, né, para eliminar uma determinada chave e o seu respectivo valor, utilizando, por exemplo, o comando del. Né? Muito bem. Eu vou mandar exibir aqui, principalmente a tabela. E em seguida eu vou deletar um de seus elementos, né? Del, tabela, aí você vai colocar o nome da chave, né, que você quer eliminar. Por exemplo, eu quero eliminar o feijão. Depois eu vou mandar exibir na janela novamente. Então, na primeira exibição, né, aparece a figura do feijão aqui, né, colocado. E no momento que eu eliminei, né, o par chave valor referente ao feijão, ele já reorganiza aqui, né, a indexação dos elementos e já coloca, né, sem aquele elemento que foi deletado. Então é uma possibilidade, né? Por isso que é iterável, né? Existe a possibilidade também de você utilizar o POP, né, para poder fazer a exclusão, né, desse dicionário. O que muda é a formatação do comando, né? Aqui em cima eu coloquei del, o nome do dicionário e seguido entre colchetes a chave, né, que eu estou querendo eliminar. No momento que eu utilizo o popping, eu utilizo
o nome do dicionário, ponto pop, e entre parênteses, né, você coloca o nome da chave, né, colocado. Então é parecido, né? Deixa eu pegar aqui para que a gente possa só alterar o comando. É muito parecido. Então você tem aqui a exibição, né, da tabela, só que agora eu quero utilizar o pop, né? Então é tabela.pop, e entre parênteses você vai colocar o nome da chave. Eu quero eliminar o feijão, só que agora eu vou estar utilizando um outro comando, né? É sempre aquela ideia, você tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Então é mais uma forma aí de você fazer a exclusão, né, de um par chave-valor de um dicionário. Para verificar o tamanho, né, de um dicionário, verificar um tamanho, já vimos que para tudo, né, a gente usa o len, né? A função len, ela me permite, né, exibir o tamanho, né, desse dicionário. Eu vou utilizar esse daqui, que já está à mão, para poder fazer a exibição do tamanho desse dicionário, né? Tamanho do dicionário, aí vai ser a função len, vai ser executado em cima do dicionário chamado tabela. Aí ele vai me mostrar o tamanho desse dicionário. Ele me mostra o tamanho do dicionário. Eu tenho também possibilidade de fazer adição de elementos nesse dicionário, né, utilizando a função update, né? O update eu tenho como vantagem que, primeiro, eu posso colocar mais de um elemento. Nós vimos lá que quando você coloca o nome do dicionário, a chave, e atribua um determinado valor, eu coloco um elemento só, né? Um par chave-valor, como nós vimos, né, lá em cima, quando eu fiz a inserção, né, de um elemento, né? Eu coloquei aquele item cebola, né, colocado aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, aqui em cima. Que a gente fez a inserção de um elemento. Só pegar aqui. Qual foi o item? Autobot, caminhão. Tá bem aqui. Que a gente inseriu, né? Eu coloco o nome do dicionário, o nome do novo item, né? E o valor. Aí eu coloco um elemento. Aqui eu tenho possibilidade, com o update, de inserir mais de um elemento de uma vez, né? Aí, se o item não existir, o item vai ser adicionado, né? Então, dá para adicionar, inclusive, mais de um elemento, né? E o argumento eu sempre vou utilizar o par chave-valor, né? Par chave-valor. Tá? Aí aqui está um exemplo que ele está fazendo a inserção, né, de dois elementos, né, adicionais de chave chave-valor, né, colocado utilizando o update. Então, vamos utilizar este aqui, a gente utilizar aqui, aproveitar esse que já tem na tela. Então, tabela, update. Aí você vai fazer a inserção, né, desses elementos, né, dentro dessa tabela. Aí vou colocar, por exemplo, alface, cebola, colocar um elemento limão, aí o valor vai ser R$3,90.
coloquei o primeiro elemento, vou colocar mais um elemento, beterraba, R$2,95. Então coloquei mais 2 elementos de uma vez, né, com update. Depois eu vou mandar exibir os elementos, né, dentro deste dicionário. Opa, vamos ver onde é que está errado. Já encontraram aí o erro? Está dando erro de sintaxe inválida. O nome está certo, tabela, update, chave valor. Ah, tá. Já viram onde está o erro? Não. É porque você não colocou entre chave, né? Colocou entre parênteses. Exatamente. Estou só consertando agora aqui. As chaves, né? Porque o que representa o dicionário são as chaves. Por isso que deu erro de sintaxe. Ok? Então, fiz a inserção utilizando o update, né? Colocando 2 elementos de uma só vez, né? Aí esses elementos foram inseridos, né? O par chave valor, né? Foram inseridos dentro desse dicionário. Porque o dicionário a gente representa com as chaves, né? Eu tinha colocado parênteses em vez de chave. Ok? Então eu posso, né, fazer a inserção, né, de um elemento. Se eu utilizasse uma chave que já existe, ela ia só fazer a atualização do valor, né? Se fosse um valor diferente, né, colocado. Porque a gente já viu que a gente não pode ter 2 chaves iguais, né? Então, sempre vale a última informação que é inserida dentro daquele dicionário. Bom, para fazer a alteração, a gente já viu algumas situações, né? Então, as 2 formas de eu adicionar o elemento, né, também são usadas para fazer a atualização, né, alterar o elemento dicionário. Então, eu posso usar para alterar o valor de um elemento informando a sua chave e o seu novo valor. Aí nós já vimos que ele sobrepõe, né? Então, no momento que eu uso o mesmo nome, né, fazendo a inserção de um determinado tipo, ele vai sobrepor a informação anterior, né? Então, no exemplo que a gente está colocando aqui, se eu colocar, por exemplo, tabela, vou alterar a chave que já existe, tomate, uma chave que já existe, vai receber um determinado valor. O tomate está 5,30, né, colocado ali. Eu vou colocar 6,50. Então, no momento que eu faço a exibição da nova informação, ele vai sobrepor. Então, é uma forma, né, da gente fazer uma atualização, né? Então, tinha um valor anterior, né, que era 5,30. No momento que eu atribuí um novo valor, fiz a inserção de uma forma qualquer, de uma chave que já existe, e ele automaticamente atualizou, né, o valor daquela chave, né? Já que ele não permite, né, 2 elementos com a mesma chave, né? Essa foi uma forma, né? E também a gente pode utilizar o update, né? No momento que eu uso o update, como a gente fez aqui, a inserção de novos, mas se eu coloco um update de chaves que já existem, eu vou forçar a barra aqui, vou colocar uma chave que já existe aqui, por exemplo, alface. Vou colocar alface e vou colocar um novo valor, 3,45. Eu vou colocar app10. Então, nesse update, estou fazendo a inserção de 2 elementos novos
e estou fazendo uma alteração de um elemento que já existia, né? De uma chave que já existia. Então, no momento que eu faço esse update, né, a alface, que antes era 3,45, né, ela passa a ser 4,10, né? Um novo valor. Então, antes era um determinado valor. Então, além de fazer a inserção de novos elementos, né, que inserir o limão e tudo, no momento que eu dou o update, ele faz a atualização também. Então, são as duas formas, né, que eu tenho de fazer essas atualizações, utilizando o update ou simplesmente atribuindo um novo valor a uma chave que já existe, né? Bom, eu posso também, né, remover todos os elementos, né, de um dicionário. Aí eu uso o método clear. No momento que eu uso o método clear, ele vai fazer a exclusão, né, de todos os elementos de um dicionário, né? Então, se eu quero eliminar todos os elementos, eu coloco o nome do dicionário, ponto clear, aí ele vai eliminar, né, todos os elementos desse dicionário. Deixa eu usar como exemplo aqui essa tabela que já existe, para a gente fazer essa inserção. Aqui ele vai exibir, né, o conteúdo do dicionário e logo em seguida, né, eu vou colocar a tabela. Depois eu vou mandar exibir. Pode executar a tarefa. Deixa eu só dar uma arrumada aqui para tirar esse. Pode. Aí inicialmente ele mostrou, né, as informações daquele dicionário e logo em seguida, né, no momento que ele mostrou o dicionário, eu tirei todos os elementos, né, desse dicionário. Que eu posso fazer a inserção, né, utilizando o nome do dicionário mais a chave, ou então utilizando o update, né, colocando as informações do respectivo valor, né. O del, né, também é utilizado para remover, né, tanto um elemento específico, né, quanto para eliminar a coleção inteira. Vejam que aqui, né, nessa situação usando o clear, o dicionário ainda existe, né? Então, embora não tenha nenhum elemento, mas o dicionário ainda existe, né? O del, nós já vimos que a gente pode utilizar para poder fazer a eliminação de um elemento, onde a gente usou del e colocou o nome da chave, né? Para poder fazer a eliminação daquela chave, aquele par chave e elemento, né, o valor. Eu posso utilizar também para eliminar todo o dicionário. Então, vou colocar aqui, usar também esse exemplo. Um pouco diferente do clear, porque eu não estou mexendo só com os elementos, né? Eu estou mexendo com todo o dicionário. Del, tabela. Depois, eu vou mandar exibir seu conteúdo. Aí, obviamente, né, aqui na linha 8, quando eu mandar exibir de novo, ele vai dizer que a tabela não foi definida, porque eu eliminei, né, todo o dicionário, né, utilizando o comando del. Então é possível, né, fazer também essa eliminação. Para verificar se os dicionários, né, possuem o mesmo conteúdo, né, eu posso utilizar o operador igual, né, para poder fazer uma verificação relacionada ao conteúdo, né. Então eu vou fazer a criação aqui de outro dicionário. Ele está fazendo a criação, vou fazer a criação rapidinho aqui de um dicionário. Vou colocar
dois aqui que seriam suficientes. Vou chamar um de tabela 1 e o outro eu vou chamar de tabela 2. Inicialmente, existe tabela 1 e tabela 2, possuem os mesmos elementos, né? Aí eu vou fazer a verificação, né? Mandando exibir se tabela 1 é igual a tabela 2. Vai me dizer se é verdadeiro ou falso, né? As informações, e então ele verifica, né, que a informação é verdadeira. Vou colocar um outro aqui usando o mesmo dicionário. Eu vou alterar um determinado valor. Onde eu vou verificar se a tabela 1 é igual à tabela 3. Na tabela 3 eu fiz uma modificação, né, no dicionário. Então ele vai fazer a verificação se é verdadeiro ou falso. Opa. Tabela 1. Onde está o erro? Tabela 3. Eu não alterei o nome. Tabela 3. Ctrl C, Ctrl V, né? E não fiz a alteração do nome. Agora sim. Ctrl C, Ctrl V. Fiz a alteração do nome e fiz a alteração, né, de beterraba. Aí verificou, ele está informando aí que é falso. Dicionário com lista. Eu posso criar dicionário. Vejam que a gente está colocando, né, as coisas devagarzinho, misturando, para a gente começar, né, a pensar nas soluções lá no registro, né? Já vai colocando aí as ideias no ar, né, para que vocês possam trabalhar aí com registro. A gente pode ter dicionários, né, onde as chaves estão associadas à lista, né? Então, eu vou ter o nome do produto, que vai ser a chave. Aí, por exemplo, eu poderia ter um controle do estoque, onde eu tenha uma lista que tem duas informações. Uma informação referente à quantidade e outra informação referente a preço. Aí agora eu estou misturando estruturas, né? Onde eu estou utilizando uma chave específica, né? Que vai ser a referência, e a partir dessa informação, o valor agora, eu não tenho um único valor, eu tenho um objeto. O valor é um objeto, e esse objeto é uma lista. E aqui nessa lista eu estou colocando uma lista com dois valores, onde um valor representa a quantidade e outro valor representa, por exemplo, o preço, né, dessa lista. Eu vou utilizar essa mesma tabela para que a gente possa utilizar como referência. A gente só vai fazer a alteração no seu conteúdo, né? Porque agora, lá na criação, o valor é uma lista, onde eu tenho lá a quantidade e eu tenho lá o preço unitário. Então eu tenho um outro objeto agora, né? Dentro do dicionário eu tenho uma lista. O valor é uma lista. Batata, mesma coisa, né? Eu vou colocar a quantidade, vamos considerar lá que seja quilo, e vou colocar um valor. Tomate, também 200, um valor unitário. Feijão, quantidade, valor.
e cebola, a quantidade e o valor. E agora é uma lista. Então, o objeto que se faz referência ao valor é uma lista. Então, eu estou utilizando um objeto com valor. Eu continuo tendo um par, né? Chave, valor. Só que agora o valor é um objeto que corresponde a uma lista e essa lista com dois elementos. Tá? Então, é possível, né, a gente fazer a manipulação que a gente vai fazer agora, né? E depois eu vou mandar exibir aqui. Deixa eu só tirar aqui que eu vou deixar só a tabela. Vou trabalhar só com uma. Vou exibir informações da tabela. Aí ele vai mostrar, né, as informações, aí vejam, né, que ele já mostra, né, para cada valor, né, a lista correspondente, né, que eu tenho aí em cada valor, né, está sendo mostrado. Né? Então, para exibir, né, os valores correspondentes, né, àquela lista, eu posso utilizar, né, o print diretamente, ou fazer referência à chave, né? Ou fazer referência à chave que eu quero mostrar. Então, se eu quero mostrar o valor de determinada chave específica, né, que está sendo colocada aí, então, seria o nome da lista, perdão, o nome do dicionário, né, tabela, e depois eu coloco o nome da chave que eu quero exibir. Por exemplo, eu quero mostrar conteúdo lá de feijão. Informações sobre o feijão. Para mostrar alguma coisa na tela. Então, informações sobre o feijão. Aí ele vai mostrar, né, o valor correspondente, né, do feijão, que é uma lista. Então ele vai trazer, né, as informações, né, da lista correspondente àquela chave específica. Né? Então eu posso fazer a exibição. Eu posso ainda, aqui eu exibo as duas informações, né, correspondentes. Mas eu posso exibir, por exemplo, um valor específico dentro dessa lista. Porque lá no valor é uma lista. E essa lista tem vários elementos. No exemplo que a gente está vendo aqui, tem dois elementos. E a gente já sabe, né, que o primeiro elemento, né, tem um índice 0, o segundo elemento tem um índice 1, né, e assim sucessivamente, dependendo da quantidade. No nosso exemplo, como só tem dois elementos, né, ou é índice 0 ou é índice 1, né, dentro dessa lista. Né? Então, como eu sei, né, do que se trata, né, a quantidade e o outro, né, referente ao valor, aí eu posso exibir, né, fazendo referência agora, aí veja, eu vou utilizar o nome do dicionário, a chave e o posicionamento dentro do valor em razão de ser uma lista. Então, qual é a informação que eu quero exibir dentro daquela lista, já que o valor, eu tenho um objeto lista. Aí eu uso como referência, né, o posicionamento dentro daquela lista. Tá? Então, por exemplo, eu poderia agora exibir, né, uma informação mais detalhada, né? Por exemplo, quantidade de feijão
feijão em estoque. Quero a quantidade de feijão em estoque. Ora, eu sei que a informação referente a feijão em estoque está na primeira posição. Então eu vou colocar tabela feijão e a primeira posição é a posição 0, né? Deixa eu comentar aqui. A posição 0, porque a quantidade de feijão em estoque vai estar dentro do dicionário feijão, né, que tem a chave feijão, que está na primeira posição da lista, né? A quantidade de feijão em estoque. Aí ele vai me mostrar a quantidade de feijão em estoque. Aí eu poderia também mostrar, né, o preço do feijão em estoque. O preço está na posição 1, né, da lista. O preço do feijão em estoque está na posição 1 da lista. Então vejam que eu já posso, né, dá para a gente imaginar o que a gente pode fazer, né, de coisas que a gente já pode fazer utilizando, né, essa estrutura onde a gente mistura lista e dicionário com lista, né? Dicionário com lista. Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Isso é tudo para começar a incentivar vocês, começar a pensar, né, do que a gente pode fazer. No caso, objeto a gente usa bastante no JavaScript, então é tranquilo. Beleza. Já estão utilizando? Já utiliza?